Iniciando nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos aqui entrando no segundo item da introdução, que é a autoridade da doutrina espírita, e que eu considero, em termos de fundamentação, um dos capítulos mais importantes da doutrina espírita. Porque o Kardec nos dá uma explicação exatamente do porquê nós temos que acreditar na doutrina espírita, por que nós temos que acreditar nos instrutores espirituais, como tudo foi organizado, como tudo começou. Porque quando nós estudamos o objetivo, no nosso estudo anterior, nós vimos ali a preocupação de Kardec de trazer todas essas informações para que pudesse não apenas oferecer um esclarecimento, mas para promover de fato uma transformação em cada pessoa e, consequentemente, em toda a sociedade. Durante muito tempo, quando nós falamos sobre revelações, Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, logo no primeiro capítulo, que trata da lei divina ou da lei natural, ele trouxe para nós no segundo item, chamado Conhecimento da Lei Natural, algumas perguntas que são de extremo valor. Por exemplo, na questão 622, Kardec pergunta: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? A resposta: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Nessa primeira pergunta que nós vemos aqui, lembramos sempre daqueles que normalmente, ou de um modo geral, organizaram doutrinas. Não foram aqueles que fazem pregações, aqueles que fazem divulgações. Porque se você divulga algo que existe. O papel desses grandes missionários é exatamente organizar essas informações. Então eles elaboram, como por exemplo, nós temos Buda trouxe uma doutrina, Zoroastro trouxe uma doutrina, Cristo trouxe uma doutrina, Maomé trouxe uma doutrina, e assim vários outros que surgiram, aqueles que se tornaram conhecidos, famosos, ou aqueles que foram colaboradores e acabavam passando aqui pelo nosso mundo como anônimos, embora não tivessem essa preocupação, exatamente por serem espíritos superiores, espíritos esclarecidos, não tinham essa ambição de se tornarem importantes para a sociedade, mas a grande importância que valia para eles era exatamente cumprir a tarefa que abraçaram. Então fizeram isso. Esses homens certamente trouxeram para nós essas revelações. A partir dali, coube aos homens desenvolver essas ideias e difundi-las. Mas aí a gente já começa a entrar no caráter humano, no caráter ainda de espíritos imperfeitos, e muitas doutrinas que chegaram com o selo de originalidade ou de veracidade acabavam se tornando, aproveitando as nossas ideias atuais, saíram do original e se tornaram genéricas ou tendenciosas segundo a compreensão, segundo a interpretação de cada um. Então, esses homens vieram revelar essas leis. Então, durante a história nós tivemos ali, localizados em cada cultura, em cada sociedade, aqueles que tiveram essa responsabilidade. Na questão 623, esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se, muitas vezes através de falsos princípios? A resposta: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos, por ambição, uma missão que não tinham certamente, os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, apesar dessas interpretações que fizeram, dessas divulgações tendenciosas, que muitas vezes não eram necessariamente feitas por uma fé. Era simplesmente por falta de conhecimento, ou por um conhecimento limitado, ou até mesmo por uma questão de orgulho,
mas faziam isso com a intenção realmente de pregar aquilo que acreditavam. Mas no meio de toda essa ideia equivocada, tinha aquilo que poderia ser tirado de proveito. Poderíamos dizer assim que numa árvore saudável, todos os frutos são aproveitados. Numa árvore doente, alguns frutos são desperdiçados, outros são aproveitados. Então podemos fazer uma comparação desses homens que acabavam se equivocando, divulgando esses falsos princípios, como essa árvore doente. Não era uma árvore morta, mas era uma árvore que não produzia da forma como se esperava. 624. Eu estou acelerando aqui porque não interessa para nós fazermos um estudo aprofundado desse tema, pelo menos hoje. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta: vede Jesus. E Kardec lembra aqui, né? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. 626. As leis divinas ou naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram reconhecidas por intuição? A resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam um terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. E agora a última pergunta que interessa para nós. 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? A resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Herculano Pires traz um comentário para nós, que ele diz assim, deixa eu ver aqui, aqui não é tão relevante não. Muito bem, então isso aqui, o Livro dos Espíritos traz para nós essa ideia. Por que eu falei para vocês sobre isso? Porque nós vimos que durante muito tempo todas essas verdades do mundo espiritual vinham através desses profetas. Eram homens que eram seguidos, homens que eram perseguidos, homens que eram desacreditados, homens que criavam, religiões e, consequentemente, tinham também ali os seus seguidores, que acabavam promovendo, infelizmente, conflitos de ideologias, cada religião apresentando a sua verdade e, consequentemente, entrando em choque. Muito bem. Vimos então que durante muito tempo apenas os profetas, apenas aqueles que eram os grandes missionários, os homens eleitos, tinham essa missão. A partir de um momento, começaram os espíritos a fazer isso. Por que houve essa mudança de estratégia
do mundo espiritual que, em vez de trazer para nós os missionários que fazem essas revelações, porque nós continuamos tendo missionários fazendo trabalhos exemplificando, demonstrando todo o conhecimento das virtudes, o conhecimento dessa realidade. Mas em termos de revelação, tudo isso mudou. Começaram a vir os espíritos. Por que tudo isso? É aqui que a gente vai estudar. No livro A Gênese, fazendo aqui mais uma pequena introdução, no primeiro capítulo, chamado Fundamentos da Revelação Espírita, que aliás eu estou assim 95% de tendência de estudar o livro A Gênese quando acabar um desses livros que a gente está vendo hoje. Então, provavelmente acabando depois da morte, que é o livro que nós já começamos, nós vamos entrar então no livro A Gênese, porque tem muita coisa legal para se estudar aqui, né? Ficou até arrepiada, né, Miriam? Eu sabia. Tarsila até deu um grito agora aí. Bom dia, pessoal. Então, nesse primeiro capítulo, Fundamentos da Revelação Espírita, nós temos aqui, então, no primeiro item, Kardec coloca assim para nós: podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, quer dizer, ela é em todos os pontos o resultado de um ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou passível de modificações? Trazendo aos homens toda a verdade, a revelação não teria o efeito de impedi-los do uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual é a autoridade moral da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo, que já se conhece? Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que é indispensável para conduzir-se na vida? Essas são as questões sobre as quais devemos nos deter. Item 2. Vamos definir inicialmente o sentido da palavra revelação. Revelar, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente levantar o véu e, figuradamente, descobrir, tornar conhecida alguma coisa secreta ou desconhecida. Esta palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada que é julgada, a qualquer ideia nova que nos põe a par do que não sabíamos. Muito bem, aqui era só para a gente fazer essa introdução. Kardec então apresenta essa dúvida, ou essas dúvidas que são naturais, porque muitas vezes nós falamos assim: a doutrina espírita é o Consolador prometido. Com que pretensão nós espíritas julgamos que Jesus havia feito essa profecia naquela época? Ou não profecia, mas havia essa determinação que viria então o Consolador prometido. E por que as outras religiões também não podem se considerar como consoladoras prometidas? Por que o Espiritismo abraça esse título com tanta pretensão, muitas vezes até com uma certa arrogância, acreditando-se superior aos demais ensinamentos que chegaram, já que missionários também trabalhavam para a sua divulgação? É nisso, então, na grande importância desse texto que nós vamos estudar aqui agora na autoridade da doutrina espírita, de não alimentarmos o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, por sermos adeptos dessa filosofia, vendo o Espiritismo naturalmente como filosofia, e vivenciarmos isso no nosso dia a dia. Antes de alimentar esse nosso ego, nós temos que pensar exatamente qual a validade que existe naquilo que nós acreditamos. Porque em vez de nós fazermos comparação, se a nossa doutrina é melhor ou pior do que a outra, se a nossa é mais verdadeira do que a outra, é importante nós nos perguntarmos por que nós acreditamos nela. Porque, do contrário, nós apenas estaríamos alimentando a competitividade entre doutrinas cuja função ou cujas funções são exatamente transformar os homens e elevá-los em direção ao mundo espiritual, consequentemente aproximando-os de Deus, aproximando-os exatamente do objeto da sua fé.
Então, nós vamos estudar a autoridade da doutrina espírita para fortalecer as nossas convicções. E não simplesmente para ficar jogando no mundo que nós temos autoridade e as demais não possuem. As demais não têm. Porque toda religião que é divulgada e que é seguida com total sinceridade, ela é certamente transformadora. Ela pode não trazer o esclarecimento, mas certamente, se ela é abraçada com todo o amor, ela é também consoladora. Então, temos aqui a autoridade da doutrina espírita. Isso serve para nós, porque isso fortalece as nossas convicções. Isso, principalmente, nos dá solidez para analisarmos tudo aquilo que diz respeito aos temas abordados pela doutrina espírita, como, por exemplo, a imortalidade do espírito, a realidade do mundo espiritual. Nós aprendemos, através dessa metodologia que Kardec adotou, que é uma metodologia científica, de fazer comparações, de fazer análise e tudo mais, dessas informações que chegam para nós, como nós vamos julgar a autenticidade de uma informação se não tivermos método para isso? Porque aí cada um vai julgar de acordo com o seu ponto de vista. E aqui nós não falamos de ponto de vista. Nós falamos de uma unidade, de uma universalidade de ideias que se complementam, que se sustentam e, consequentemente, nós podemos deduzir que elas estão afim com essa verdade universal. Quando nós falamos de doutrina espírita, o fato de nós termos, por exemplo, muitos espíritos falando sobre o mesmo tema, não significa que nós tenhamos tido o conhecimento absoluto dessa realidade. Mas nós tiramos as nossas conclusões. Então tudo aquilo que Kardec ofereceu para nós, tudo aquilo que as obras da codificação trouxe para nós, nada mais é do que deduções bem embasadas. Não são verdades absolutas. Por que não são verdades absolutas? Simplesmente porque nós não conhecemos as verdades absolutas. Simplesmente porque nós estamos ainda aprendendo os fundamentos daquilo que é doutrinário para depois, quando tivermos em determinada condição, em certa altura do nosso esclarecimento, do nosso desenvolvimento intelectual e também moral, porque não adianta a gente falar assim, eu conheço tudo sobre virtude. Eu jamais vou conhecer tudo sobre virtude se eu não vivencio essas virtudes na sua plenitude. Por exemplo, eu sei o que é o amor. Mas será que eu sei o que é o amor? Eu sei o que é paixão, eu sei o que é sensação, eu sei um tipo de amor dedicado à minha família, ao meu trabalho, às pessoas que estão próximas, aos seres que estão próximos. Mas não significa necessariamente que eu tenho conhecimento absoluto sobre ela, porque eu não desenvolvi. Então, consequentemente, eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Por isso que eu falo para vocês que quando nós lemos isso daqui, nós estamos ali nos fundamentando com teorias bem embasadas e a partir dela nós começamos a desenvolver o nosso raciocínio. Porque algumas vezes nós observamos amigos, irmãos espíritas, que levantam as obras da codificação dizendo toda a verdade absoluta está aqui. E não é. Na verdade, Fernando, são vários, né? Você pode dizer assim que amor ele se revela, por exemplo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus animais. O amor à família, o amor passional, esse relacionado com o sexo. Né? Então nós temos o amor que ele se divide em de várias formas diferentes. Jesus mesmo viveu o amor de várias formas diferentes. Ele tinha um amor por aqueles que eram próximos, tinha um amor pela humanidade, que nós percebemos que são amores diferentes na nossa visão, mas que na verdade é o mesmo amor que se manifesta de forma diferente. Por isso então, percebemos que sentimentos e o próprio conhecimento também é limitado. Os próprios espíritos tinham essa limitação. Kardec disse para nós, lá no final, na conclusão do Livro dos Espíritos, dizendo que tinha recebido mais de 1000 comunicações do mundo espiritual, e a partir dessas 1000 comunicações, ele começou então a elaborar essa base, fazendo comparações. Querem um exemplo? Vamos lá. A Sandra acabou de chegar, deixa eu já pegar ela aqui. Sandra, vem do meu lado. Pega a Sandra, pega a Juliana, pega a Leila, pega a Aninha. As 4 moram na Itália. Muito bem. A partir dessas 4 eu falo assim, me falem o que vocês conhecem sobre a Itália. E aí então elas vão dizer, a Itália é assim, onde eu moro é desse jeito, as pessoas são dessa forma, etc, etc. E aí então eu pego o relato, a gente pega assim aquela redação de 10 páginas, e a gente começa então a fazer comparação e começa a montar uma redação única, unificando
os detalhes, as ideias, o ponto de vista que elas trouxeram de tudo aquilo que existe de comum. Os detalhes que a Sandra conta, por exemplo, do local que ela mora, de como a família dela interpreta, isso não interessa para nós. O que interessa é como eles vivem naquela comunidade diferente. E aí então nós formamos uma ideia geral daquilo que é mais relevante. Mas muitas vezes a Sandra me conta uma coisa que ela ficou sabendo lá na Itália, que os outros não sabem. E eu falo assim, bom, a Sandra me contou essa história, mas isso também não foi confirmado com outros. Então eu tenho duas soluções. Ou eu pego essa informação que a Sandra trouxe, apresento para os outros para que eles me confirmem se aquilo é de fato, né, uma realidade, ou apenas é uma interpretação equivocada da Sandra. Ou eu posso pegar essa informação e não dar continuidade nela, porque eu, por mim mesmo, já acho que ela é equivocada. Então eu vou formando uma ideia daquele país, só que 4 pessoas são poucas para formar uma ideia geral. Então eu começo a mandar e-mail para outras pessoas que eu conheço na Itália também. Até mesmo para os próprios italianos. E aí eu começo a formar com 4, depois com 10, depois com 20, depois com 50. E eu pego então dessas 50 informações e começo a formar essa ideia no seu complemento. Ou de uma forma completa. E aí então eu posso dizer assim, olha, eu posso dizer que eu tenho uma ideia bastante sólida sobre a Itália, mas significa que eu conheço a Itália completamente? Em todos os seus cantos, em todas as suas camadas sociais, em todos os seus mistérios, etc, etc? Obviamente que não. Por isso que não adianta nós queremos pegar o Livro dos Espíritos e dizer assim, aqui estão todas as revelações do mundo espiritual. Não é assim. São ideias gerais, ideias que nos dão um embasamento para conhecermos aquilo que o mundo espiritual pode nos apresentar. Se nós tivermos esse embasamento, o que vier será apenas encaixado naquilo que nós já sabemos. Mas eu não posso mais desprezar aquilo que eu recebo. Porque, mais uma vez, foi uma ideia geral. Então é nisso que nós temos que entender de que forma que a doutrina espírita foi elaborada. O Livro dos Espíritos não é um livro sagrado. O Livro dos Espíritos não é um livro definitivo, como nós conversamos no nosso encontro anterior. Kardec ele fez a primeira edição com 512 perguntas, depois lançou a segunda edição com 1019 perguntas. E se ele lançasse a terceira edição, quantas perguntas viriam? 2.000? 3.000? 5.000? Se nós lançássemos hoje uma nova edição do Livro dos Espíritos, quantas perguntas nós colocaríamos? Faríamos um congresso? Apresentaríamos as nossas dúvidas? Quantas perguntas sairiam? A partir dos novos conhecimentos científicos, exatamente, né? Chamado de obras básicas. Por que básicas? Porque é a base da doutrina espírita. Mas a base não significa o edifício. A base significa o alicerce. E a partir desse alicerce, eu começo então a construir tudo aquilo. Dessa forma, a gente começa a analisar então que aquilo que nós conhecemos hoje é a nossa iniciação. E Kardec falava sobre isso. Que a partir daquilo que foi lançado do seu trabalho, nós deveríamos desenvolver através de estudos, mas ele nos ensinou a metodologia. Ele falava, sem isso, nós ficaremos com interpretações pessoais. Ficaremos com interpretações individuais. Que, pelo fato dos espíritos não serem infalíveis, como foi colocado para nós aqui, lá no Livro dos Espíritos, estamos sujeitos a equívocos. Brise colocou, bom dia, isso significa que nem todas as questões espíritas foram esclarecidas ainda? O que nós chamamos de questões espíritas? Aquilo que nós consideramos espírita, como sendo parte das obras espíritas, nós temos ali temas que já estão bem esclarecidos. Mas muitos outros ainda que estão de uma forma muito precária, muito superficial. Querem um exemplo disso? Nós falamos ontem no nosso estudo, falando sobre a questão dos animais. Lembra que nós conversamos? Falamos sobre os reinos das bactérias, os reinos dos fungos, das plantas, dos animais, desde um pernilongo, vai com Deus, André, desde um pernilongo, desde uma barata, até um elefante, uma baleia.
Qual é a realidade desses princípios espirituais, ou desses espíritos, se nós podemos chamar assim? Qual é a realidade deles, se simplesmente nós não temos as respostas plenas pelo fato de não terem sido devidamente abordadas pela sua relevância naquele momento? Esse é um dos temas. Para onde os espíritos vão? Onde os espíritos moram? Como funciona essa questão do magnetismo no mundo espiritual? Todos os livros que chegaram para nós são romances. Ou muitos deles são romances, naturalmente, que nós temos ali credibilidade pelo fato de conhecermos o médium, de já termos uma certa familiaridade com os espíritos que relevaram. Então nós pegamos essas informações e começamos a analisá-las com mais seriedade. E não simplesmente são palavras e ideias soltas que chegam para nós. Mas certamente muita coisa deveria ser investigada ainda. Muita coisa. Então, continuando, né? Deixa eu ver, que a Brisa colocou, eu tenho uma dúvida com relação, por exemplo, às mensagens psicografadas, se o seu conteúdo é verdadeiro ou fantasioso. Como discernir uma mensagem da outra? Kardec fala muito bem sobre isso, Brisa, no livro dos médiuns. Quando ele fala sobre a autenticidade das mensagens, como analisar quem é o médium, como foi feita a psicografia, qual o ambiente, qual o propósito, quais são as informações que chegaram, tudo isso foi analisado e ele utilizou essa mesma metodologia que ele ensinou no livro dos médiuns para elaborar exatamente as bases da codificação espírita. Codificação, como nós lembramos, vem da ideia de código. Esse código fala para nós como se fosse uma base teórica de uma filosofia. Então nós temos um código espírita, que são todos os ensinamentos que chegaram para nós, que são colocados como pontos doutrinários, não como dogmas, como pontos doutrinários, e Kardec, por ter elaborado esse trabalho, foi chamado então de codificador. Então nós temos código, codificação, codificador, ou seja, temos ali a base, temos ali os livros que são base, e temos aquele que elaborou a base. Então, vamos analisar a partir dessa perspectiva. Qual foi a metodologia que Kardec utilizou, então, para fazer essa comparação? Como eu falei para vocês, foi fazendo comparação de informação. Um indivíduo falou uma coisa, o outro falou, tem semelhança, vamos comparar com outro, e fazendo todas essas comparações, naturalmente Kardec não entrevistou, segundo informação que os espíritos trazem, né? Que alguns espíritos trazem, que existe no mundo espiritual 7 vezes mais espíritos do que os encarnados aqui no planeta. Então, segundo a ideia que eles têm, se nós temos aqui 7 bilhões de pessoas, no mundo espiritual nós temos ali 49 bilhões de pessoas. Essa é a ideia. Mas muito bem, Kardec disse que recebeu mais de 1000 comunicações. 1000 comunicações e 49 bilhões de comunicações, existe uma diferença grande, por isso que nós falamos que é uma base. E mais uma vez, sendo a base, é o alicerce de onde vai ser construído o edifício. E a ideia desse edifício é aquele edifício com infinitos andares, com infinitas salas, com infinitos apartamentos. Mas a base, ela começa a ser formada. Primeiro, qual é a base que nós temos que compreender? São exatamente aqueles pilares que nós já falamos. Primeiro, temos que entender que somos espíritos imortais. E aí então, no livro dos Espíritos, nos demais livros, fala também sobre não apenas o fato de nós sermos espíritos imortais, mas quais são as consequências de sermos espíritos imortais. Estudando depois da morte, Leon Denis fala também sobre não apenas a imortalidade da alma, mas ele fala também sobre a evolução desse princípio imortal. Tá, você é imortal. E daí? Você é um imortal estacionado? Você é um imortal de uma estátua? Ou você é um imortal que evolui? Ah, eu sou imortal que evolui. Tá, e como se dá essa evolução? Aí começamos a falar sobre reencarnação, começamos a falar sobre lei de causa e efeito, etc, etc, etc. Então a gente vê que falar sobre a nossa imortalidade é um ponto importante, é um princípio doutrinário, porque nós já chegamos à conclusão que somos imortais não pelo fato dos espíritos dizerem que somos imortais. Porque eu já falei para vocês isso até essa semana, que a gente sempre pensa assim: eu tenho que acreditar em reencarnação porque os espíritos disseram que eu tenho que acreditar. Negativo. Se eu não quiser acreditar em reencarnação, eu não acredito. Mas
Eu tenho que usar a minha razão para chegar a essa conclusão. Não é uma questão de fazer pirraça, de fazer marra, de ser aquele espírita marrento, dizendo assim, olha, eu sou espírita, mas eu não acredito nisso. Você não acredita por quê? Eu não acredito porque eu não acredito e pronto. Isso não é maturidade. Nós temos que ter maturidade de analisar todas essas questões, de levar em consideração todos os pontos, para depois chegarmos ali a uma opinião definitiva. Então tudo aquilo que os espíritos vão nos oferecendo, para nós tem lógica. Então eu posso não ter convicção absoluta da existência da reencarnação. Como é que eu vou ter certeza absoluta se eu não me lembro das minhas encarnações? A gente pode até dizer para alguém assim, você tem certeza absoluta da existência de Deus? Ah, eu tenho. Por que você tem? Porque eu tenho fé. Como é que é a sua fé? Você já viu Deus? Não, eu não posso ver, mas eu acredito. Então essa é uma opinião pessoal. Quando a gente fala de alguma coisa que é absoluta, isso não é apenas uma opinião pessoal nossa, é algo que é palpável. Então muita gente diz assim, olha, eu quero muito acreditar na existência de Deus. Já é alguma coisa mais real. Porque nós queremos acreditar, nós temos a confiança que existe, nós somos levados pelo nosso raciocínio ao entendimento da existência de Deus. Mas eu não posso comprovar sua existência. Não de uma forma empírica, de uma forma realista, de uma forma positiva. Por isso, então, nós temos essas bases. Para nós são informações que são racionais, que são lógicas. E é aí que a gente vai se fortalecendo. Eu não posso ter uma convicção de alguma coisa que eu não conheço. Eu tenho convicção do mundo espiritual? Ah, eu acredito muito, então me mostra. Ah, eu não posso te mostrar. Então como é que você pode dizer que ele realmente existe do jeito que você acredita? Ou muitas vezes, como é que você pode dizer realmente que ele existe? Então nós vamos juntando informações e vamos elaborando essa base a partir do nosso entendimento. Então, os espíritos falam através da mediunidade. Ótimo. Acredito na mediunidade, acredito nos médiuns, portanto, acredito nos espíritos. Daquilo que eles falam, é verdadeiro ou falso? Ou é equivocado ou é incompleto? Vamos fazer comparação. E fazendo as nossas comparações, a gente vai então formando essa base novamente. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, em cada encarnação desenvolvemos aptidões diferentes. E vamos aprendendo, vamos memorizando, vamos desenvolvendo. Isso vem progressivamente. A Silvia colocou, né, não há efeito sem causa, serve para que haja a existência de algo maior. Esse é um axioma, né, que é uma expressão dizendo que é uma verdade, é um ponto fundamental que todo mundo aceita. Se acontece alguma coisa é porque houve alguma coisa que provocou aquilo. E se existe alguma coisa inteligente, foi porque algo mais inteligente provocou aquilo. Então, quando nós estudarmos o livro A Gênese, nós veremos logo no começo, nos primeiros capítulos, falando exatamente sobre isso, sobre a existência de Deus. Mas Kardec prova a existência de Deus? Não, mas ele nos traz argumentos que nos levam a fortalecer essa convicção. Nem os desencarnados, nem os espíritos conseguem ter essa convicção. Muitos espíritos desencarnam e ficam ali cheios de dúvidas com relação à fé que abraçavam, com relação àquilo que abraçavam também. Bem-vindo, Flávio. Por isso, então, nós vamos formando o nosso raciocínio. A doutrina espírita, ela não é só uma questão de fé, ela é uma questão de razão. Se eu acreditar simplesmente pela fé, significa que eu estou usando o meu lado passional para poder abraçar essa doutrina. Se eu uso junto com a minha fé, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós não temos como comprovar. Aí é uma questão de fé, como a própria existência de Deus. Nós acreditamos em Deus por uma questão de fé. Mas não é simplesmente acreditar em Deus por acreditar, porque disseram que tem que ser assim, porque disseram que Papai do Céu existe. Eu acredito em Deus exatamente por esse axioma. Alguma coisa criou tudo isso. Alguma coisa toma conta disso tudo. Como é que eu vou entender essa coisa? É exatamente esse princípio, né? Esse princípio universal, essa inteligência suprema que nós entendemos que é Deus, que nós chamamos de Deus, mas cada um pode dar a denominação que quiser. Nós utilizamos o nosso vocabulário exatamente para podermos nos comunicar. Brise colocou, né, por que as mensagens psicografadas dos antepassados são tão vagas, são tão gerais? Talvez se fossem mais específicas, ficaria muito mais fácil o cético crer, né? Mas na verdade, Brise, o que a gente lembra, né, e inclusive eu já até conversei com os espíritos sobre isso, e eles me deram uma resposta interessante. Você não precisa ver para crer,
Você tem que crer para ver. Os espíritos não têm a preocupação de nos convencer através de fenômenos. Nós, por exemplo, somos espíritas, estudamos os princípios espíritas e confiamos na sua solidez porque nós estudamos, nós temos vontade. Então a verdade, ela se depara com aquele que busca. Os espíritos não estão preocupados em transformar o céu em cor de sangue, em fazer chover enxofre, para que a gente possa acreditar, colocar línguas de fogo no céu. Eles vão dizer para nós assim, vamos pensar, vamos raciocinar. E como o próprio Kardec fala sobre isso, ele vai dizer assim, que não adianta você querer apresentar fenômenos, porque você vai ter dois efeitos imediatos. Primeiro, você vai espantar as pessoas, porque nem todos estão preparados para se deparar com esse fenômeno. Segundo, que é bem interessante também, que você vai criar uma interpretação equivocada. E muita gente vai deixar de acreditar. Ele vai simplesmente se impressionar com os fenômenos, mas não vai se interessar em se aprofundar. Como Kardec viveu isso. Muitas pessoas presenciaram materialização de espíritos e desconfiaram. E aí então ele dizia assim, não, então eu acho muito interessante a doutrina espírita, porque fantasma aparece. A doutrina espírita não é a aparição de fantasma. A doutrina espírita é uma filosofia que fala sobre a natureza do espírito, fala a natureza do ser humano, fala a natureza do universo. Então nós vemos que fenômenos não fazem isso. Então você tem aquele que acredita demais somente no fenômeno, tem aquele que se assusta demais somente com o fenômeno, e tem aquele que é curioso, que investiga o fenômeno, como foi o caso de Kardec, que começou a investigar o fenômeno e descobriu essa filosofia. Mas ele tinha essa mente direcionada para esse espírito de investigação. Então não adianta. Já chegou, por exemplo, já que você colocou essa dos antepassados e tal, eu posso colocar um exemplo pessoal. Houve um tempo, minha avó havia desencarnado, foi em 97, desencarnou ali por volta dos seus 92 anos, se não me engano. Um tempo depois, né, minhas tias, desesperadas para receber uma comunicação, foram ao centro espírita. E era um centro espírita em que você deixava uma ficha de inscrição, e depois de um tempo eles te mandavam a psicografia pelo correio. E então elas foram lá, deram as informações. Tempos depois chegou uma comunicação. E aí então, naturalmente, levaram para casa, porque somente nós aqui somos espíritas da família. Aí trouxeram, vamos analisar. E era realmente uma informação genérica. Tinha alguns pontos que tocavam assim nos problemas da família, algumas situações que foram vivenciadas pela nossa família, que a minha avó falava, mas ela falava numa linguagem diferente, falava de uma forma muito genérica, que, ou seja, não houve nem sensibilização. Eu vendo aquilo, eu falei assim, bom, eu posso acreditar que ela pensaria dessa forma. Talvez não tenha sido ela, necessariamente, mas poderia ser ela. Mas os demais da minha família não deram a mínima. Leram assim e falaram, ah, tá. Nunca mais se falou no assunto. Então nós vemos que não são psicografias que vão convencer as pessoas, não são aparições que vão convencer pessoas. Não são fogos no céu. Se aparecer fogos no céu aqui hoje, nós teremos legiões de religiões que são fundamentalistas, que vão dizer que o Apocalipse está chegando. E não simplesmente que os espíritos estão tentando chamar a atenção. Então, na verdade, para que nós possamos convencer alguém, não é pelo coração. Você convence alguém pela razão. E o fenômeno atinge de imediato o coração das pessoas, porque nós somos impressionáveis. Existe maior bilheteria do que os dos filmes de terror? E por que nós assistimos, se é aquele, né, Cindizinha? Por que nós assistimos aquela coisa cheia de pânico, cheia de medo, cheia de adrenalina? Porque nós gostamos disso. Então não adianta a gente querer chamar a atenção das pessoas pelo impressionismo. Exatamente, através da compreensão. Quer dizer, você tem vontade de aprender. Muitas vezes, a Miriam não gosta nem de assistir Branca de Neve, porque ela tem medo da bruxa. Então quando a gente fala sobre essa questão de convencimento, naturalmente que os espíritos, quando eles começaram a se fazer presentes, quando começaram a chamar a atenção, vieram de uma forma tranquila, vieram de uma forma suave, apenas provocando ali, despertando a curiosidade, para depois entrarem em questões filosóficas mais profundas. E nós buscamos,
Quase que me fugiu esse raciocínio agora. Ele apareceu, eu tive que puxar de volta. E nós buscamos, normalmente, um conhecimento a partir de uma necessidade. Quantos de nós nos aproximamos da doutrina espírita para poder aliviar algum sofrimento? Seja um sofrimento físico, um sofrimento de relacionamento, uma perda de ente querido. Se nós fizermos uma pesquisa num centro espírita e perguntar assim, quem de vocês aqui veio simplesmente porque teve vontade de conhecer a doutrina espírita? Aí nós vamos encontrar um ou outro gato pingado aparecendo. Quem de vocês aqui veio para poder buscar uma consolação por um problema que vocês tiveram? Aí aquele monte de gente levanta a mão. Exatamente assim. Então, na verdade, nós somos motivados ao desenvolvimento pela dor. Porque nós não temos ainda uma capacidade de irmos pelo amor, de irmos pela vontade de aprender. Felizes daqueles que vão apenas por uma iniciativa pessoal, felizes daqueles que se desenvolveram dentro de uma família que transmitiram essa educação. Mas, lamentavelmente, a esmagadora maioria de nós foi por uma necessidade. Eu mesmo era assim, não falei para vocês? Tinha pavor de falar de espíritos, morrer de medo de doutrina espírita. Quando eu fui conhecer, eu quebrei essa barreira e hoje a gente faz esse trabalho de divulgação. Então é assim que funciona. Não adianta a gente querer chocar as pessoas. O choque não produz. O choque traumatiza, o choque paralisa. Nós temos que buscar pela razão. E as pessoas vão naturalmente se esclarecendo à medida em que elas vão abrindo suas mentes e saindo daquelas ideias enraizadas que tinham. Vamos em frente, vamos lá. Olha que a gente nem começou ainda, está quase no final do estudo, a gente nem começou aqui a falar do capítulo. Deixa eu ver aqui. Em um centro espírita, a Brise colocou, o médium pediu que nós escrevêssemos o nome do ente querido que gostaríamos de receber uma mensagem, para saber se seria possível receber uma comunicação. Eu nunca coloquei e gostaria de receber alguma mensagem de meu pai. Mesmo que não tenha externado isso de papel, através do papel. Ele poderia se manifestar mesmo pelo meu pensamento? Os espíritos podem se comunicar de qualquer jeito, o problema é somos nós que não ouvimos. Então, na verdade, você pode colocar esse nome porque é uma forma. Os espíritos também trabalham de uma forma organizada. Não é simplesmente assim, ele vai empurrando as pessoas, empurrando os outros espíritos e falando, deixa eu entrar aqui que eu quero falar. Na verdade, quando uma pessoa vai a um centro espírita em busca de uma comunicação, os espíritos se organizam para poder atender aquela solicitação. De repente você faz assim, eu quero receber uma comunicação. Tem 30 centros espíritas em volta de você. Seu pai está à disposição para falar nos 30 e você não vai em nenhum. Então, na verdade, assim, quando você toma iniciativa, a sua iniciativa entra em sintonia com a organização dos espíritos, e então as coisas acontecem dentro das possibilidades, dentro das condições, dentro do merecimento. Mas os espíritos falam através do pensamento, através dos sonhos, falam através da psicografia, falam através de várias formas. Somos nós que temos que aprender a ouvir. Vamos em frente. Muito bem. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. É o popular CUEE. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Primeira pergunta. Esse controle universal, aquela comparação de informações que a gente faz, isso é infalível? Não. Mas certamente é um início muito sólido. Principalmente quando as informações chegam de pessoas sérias, de espíritos sérios, informações que são consistentes, informações que se complementam. Beijo, Miriam, bom trabalho. Daí então nós conseguimos encontrar respostas que são sólidas a partir desse método. Então vamos entender um pouquinho sobre ele. Deixa eu acelerar aqui agora. Como no início nós falamos sobre a verdade, ou as verdades que chegam do mundo espiritual. Não, a verdade que chega do mundo espiritual, porque ela é única, né? Mas as doutrinas verdadeiras que chegam do mundo espiritual, elas chegaram durante muito tempo na história da humanidade através de missionários, através de profetas, através de espíritos superiores que já reencarnaram entre nós. Formaram suas doutrinas, exemplificaram as doutrinas existentes. Basta a gente lembrar, por exemplo, o próprio Francisco de Assis,
que teve uma missão fundamental de transmitir a mensagem de Jesus através das suas ações, através da sua conduta. Então nós tivemos aqueles que formularam as doutrinas, tivemos aqueles que deram continuidade nessa doutrina, mas todos eles eram encarnados, todos eles eram homens. Nada vinha do mundo espiritual a título de revelação direta para todos os homens. Então eles eram certamente inspirados pelo mundo espiritual, demonstravam também o seu conhecimento, porque uma pessoa ignorante não é capaz de transmitir uma mensagem que é superior. Basta a gente ver, por exemplo, vamos supor que eu tenho que dar aula para vocês de um tema que eu não conheço, vamos falar sobre budismo. O que eu faço? Corro no Google, pesquiso lá um monte de temas sobre budismo e começo a falar sobre budismo com uma voz de autoridade, com uma voz de convencimento. Significa que eu sei o que é budismo? Obviamente que não. Que quando vocês começarem a fazer perguntas mais complexas, eu vou começar então a colocar o meu achismo. Vou começar a inventar algumas coisas assim que sejam mais ou menos ligadas com aquilo que eu vi num site, que eu nem sei se é um site verdadeiro, de um livro que eu já li sobre alguém. Eu tenho aqui, por exemplo, que eu já falei para vocês, um livro chamado Significados dos Versículos do Alcorão Sagrado. Estou lendo aqui na minha biblioteca. Ou seja, fala sobre o islamismo. Quer dizer que se eu ler esse livro, eu serei capaz de falar para vocês sobre a religião muçulmana? Obviamente que não. Por quê? Porque eu sou ignorante com relação a esse assunto. Então, para falar sobre o islamismo, tem que ser alguém que seja realmente adepto, que vivencie essa filosofia, que estude essa doutrina para poder falar sobre ela. Alguém que tenha sabedoria, que não é apenas um frequentador de sinagogas, ou de mesquitas, desculpem. Frequentador de mesquita e sinagoga de judeu. Então aquele frequentador de mesquita, ele é um estudante, como outro qualquer. Mas na verdade, o que é importante para nós é alguém que tenha sabedoria sobre aquela doutrina, sobre aquela filosofia. Então não adianta eu querer estudar uma coisa que eu não conheço profundamente, que eu não tenho sabedoria sobre ela. A mesma coisa acontece com os espíritos que reencarnaram para poder transmitir a mensagem do mundo espiritual. Eles não vieram apenas como reprodutores de mensagem. Eles vieram como sábios que vieram realmente falar sobre elas porque eles têm conhecimento de causa. Kardec, quando elaborou aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nas questões morais, ele trouxe para nós não apenas o desenvolvimento de suas próprias ideias com relação a cada passagem do Novo Testamento, mas ele trouxe também lá nas instruções dos Espíritos depoimentos, orientações de Espíritos que souberam vivenciar aquilo. Não eram aventureiros que fizeram um comentário. Não chegaram para mim, por exemplo, e falaram assim: André, escreve alguma coisa sobre caridade. Eu vou escrever coisas maravilhosas, coisas que eu já ouvi. Mas será que eu sou capaz de falar sobre caridade em toda a sua profundidade daquilo que eu já vivi como caridade? Que foi tão pouco. Então não adianta eu querer falar de uma coisa que eu não tive. Então Kardec, quando traz a instrução dos espíritos, ele traz depoimento de espíritos que viveram essa realidade aqui no mundo material. Estiveram aqui, fizeram, e quando falavam sobre o amor, eles falavam sobre aquilo que eles sentiam. Eles falavam sobre eles próprios. Apesar de toda a humildade, apesar de todo o anonimato que eles adotavam, falavam sobre si mesmos, porque eles souberam vivenciar isso. Então, na verdade, os missionários vieram fazer esse trabalho. A partir do momento em que eles chegaram aqui e começaram a transmitir esse ensinamento, como nós já dissemos, começaram então a vermos aqueles que eram seguidores. Seguidores fiéis, seguidores apaixonados, mas sem a mesma sabedoria. E aí começaram a transmitir essa ideia a partir de suas visões limitadas. Daí que muitas vezes as religiões distorceram, as religiões se desviavam daquele caminho original. Por isso então, começando aqui esse controle universal dos ensinos dos espíritos, Kardec coloca: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ou seja, se eu criasse uma religião nova, porque eu aqui encarnado acredito nisso, toda essa religião se basearia apenas naquilo que eu conheço. Apenas no meu conhecimento. Por mais inteligente que eu fosse, seria apenas meu conhecimento. Como nós temos ali filosofias muito belas que foram criadas
e que tem também muitos seguidores, como nós temos até mesmo aquelas doutrinas, aquelas seitas que são apocalípticas, aquelas seitas que são suicidas, que foram criadas também por homens que, através do seu desequilíbrio, levaram, então, arrastaram, né, uma quantidade significativa de pessoas para o abismo do sofrimento, para o abismo da ignorância. Então, quando algo é criado pelo homem, pelo encarnado, ele vai falar sobre o mundo espiritual que ele não conhece a partir da sua visão terrena. Eis, então, que quando Kardec coloca aqui para nós, a garantia não seria senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta, embora nós encontremos muito isso, né? Pessoas que levantam livros sagrados e dizem: aqui está toda a verdade, e eu falo em nome dessa verdade. Como é que ele pode falar de uma verdade que ele não compreende? Simplesmente porque ele leu? Simplesmente porque ele decorou passagens? E nós não falamos apenas, né, de espíritas, falamos de todas as religiões que nós encontramos isso. Pessoas apaixonadas, pessoas que fazem cursos de convencimento, cursos de palestras, cursos de sermões, simplesmente para poder transmitir aquilo que acham ser uma verdade, a partir da sua visão. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido dos seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio, e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir todos. E quando falo em reunir todos, nós falamos em termos de humanidade. Então o indivíduo recebeu a mensagem de um espírito, e com toda a sinceridade, com toda a boa vontade, transmitiu essa mensagem. Ele conseguiu alcançar aqueles que são próximos, mas jamais vai conseguir unir a todos. Exatamente porque culturas diferentes, vivências diferentes, pontos de vista diferentes. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado, e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda parte, e a cada um pode captá-la. E cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos, que atingem a todos e que ninguém pode atingir. Aí a gente pensaria o seguinte: vamos extinguir a doutrina espírita. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, destruir todas as obras publicadas. Ótimo. E depois, vamos prender, vamos dar um sumiço, dar um perdido em todos os médiuns. Ótimo. As demais pessoas deixariam de receber essa influência do mundo espiritual? Nós, encarnados, teríamos condições de afetar o mundo espiritual com a nossa rebeldia, com a nossa recusa? Certamente que não. E quando nós lembramos da Idade Média, quando médiuns eram mortos por praticarem bruxaria, por praticarem a heresia contra a igreja que era dominante, como perseguir os cristãos naquela época, né, Fernando? Então, na verdade, a gente se pergunta, por que o Espiritismo não veio antes? Por que o Espiritismo não veio lá na Idade Média, na época de Jesus? Simplesmente porque os espíritos, sendo pacientes, não tiveram pressa e esperaram que a humanidade atingisse uma maturidade para compreender aquilo que estava sendo trazido. O próprio Kardec, encarnação anterior, acabou, segundo Leon Denis,
acabou sendo sacrificado e foi queimado como sacerdote. E aí então, no momento certo, nas condições certas, os espíritos começaram a transmitir a sua ideia. Então, na verdade, nós podemos até resistir, mas jamais poderemos impedir. Porque você pode, como a Brise colocou para nós, você pode matar o homem, mas você não mata a ideia. E muito mais do que isso, você pode impedir que os espíritos se manifestem, mas você não pode impedi-los de fazer o que eles querem fazer. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Não podemos afetar o mundo espiritual na sua programação. E continua. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que ele fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos, ou seja, a desconfiança de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independente de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Hoje nós vemos o seguinte: a doutrina espírita ela se torna mais difundida na atualidade aqui no Brasil, que é considerado hoje, o maior país espírita do mundo. Mas nós vemos que em tantos outros países nós temos também aqueles que são os adeptos, os estudiosos ou estudantes da doutrina espírita, aqueles que trabalham motivados, inspirados pela doutrina espírita. Então nós nos perguntamos, esses países, essas federações, esses grupos, abraçam a doutrina espírita porque o Brasil está dizendo que ela é boa, ou porque a filosofia também os toca pelo fato deles viverem também as experiências que o espiritismo estuda, como por exemplo a mediunidade, como por exemplo o entendimento dessa dinâmica da vida, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da influência espiritual. Então, na verdade, a doutrina espírita se propaga por ela própria, atingindo a todos aqueles que buscam respostas para as experiências que vivem, e todos são assim. No entanto, a gente sabe que, muitas vezes, pessoas que vivem mediunidade, fazendo parte de outras religiões, acabam dando a sua interpretação, falando sobre dom divino, falando sobre perseguição demoníaca, dando o nome que quiser pela sua fantasia. Mas em determinado momento vai se deparar com essa realidade e vai começar a compreender aquilo que vivencia. Essa é uma questão bastante interessante de perceber, então, que o mundo não acredita na doutrina espírita porque o Brasil fez isso. Acredita na doutrina espírita simplesmente porque ela os toca dentro daquilo que elas experimentam individualmente. Brise colocou: médium pode receber alguma mensagem de algum espírito que seja interpretada como algum perigo que ele poderia vir a passar e assim evitar? Só vou acabar esse raciocínio, Brise, e já passo para você essa resposta, tá? Senão a gente desvia um pouquinho do assunto, mas eu falo 5 minutinhos, a gente toca nesse assunto, tá? Continuando. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. E é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, isso porque Kardec não tinha internet naquela época, não tinha Facebook, hein? Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da Terra para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não se pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as resoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos.
O que Kardec quis dizer com isso? A vantagem que o Espiritismo tem em detrimento das demais. Quando o cristianismo começou, quando ele surgiu, Jesus começou então a transmitir a sua doutrina de amor através do trabalho que ele realizava, através das instruções que ele dava, nos sermões e tudo mais, através dos discípulos, dos apóstolos que trabalhavam com ele, e consequentemente também dos discípulos. Depois nós tivemos ali aqueles missionários que saíam levando essas pregações, como o próprio João, como Paulo, que levavam essa doutrina, se comunicavam através de cartas com essas comunidades que formavam núcleos, e aí então começavam a fazer missões, viajando de ponto em ponto para levar o conhecimento cristão a essas pessoas. Maomé, por exemplo, quando criou, ou quando trouxe a doutrina islâmica, no século VII, começou então a receber essas comunicações, segundo diz a história do islamismo, através do anjo Gabriel, e verbalmente começou então a transmitir esse conhecimento. E a partir dessa transmissão começaram então a fazer registros, e aí então se tornou o Alcorão Sagrado. E aí então começavam a levar missões. Vocês se lembram das cruzadas? As cruzadas, o que eram? Os cristãos se deslocavam para defender a Terra Santa e também para propagar a religião islâmica. E a mesma coisa, as conquistas do islamismo, que conquistou uma grande parte do norte da África, conquistou grande parte ali do Oriente Médio, conquistou um pedaço da Europa, principalmente ali na região da Espanha e tudo mais, fizeram isso através dessas grandes viagens. Qual é a vantagem que o Espiritismo tem? Ele não precisa fazer viagens, porque o Espírito que se manifesta aqui fala a mesma coisa que um Espírito que se manifesta no Japão, que se manifesta na Somália, que se manifesta nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer lugar. Então os Espíritos, na verdade, fazem por si mesmos a divulgação dessa doutrina, porque eles, trabalhando em conjunto no mundo espiritual, não dependem dos nossos esforços para fazer essa divulgação. Essa é a vantagem que o Espiritismo tem. Ele se propaga por si mesmo, porque o trabalho é dos Espíritos. Naturalmente um trabalho compartilhado com os encarnados, com os médiuns, com aqueles que fazem a publicação dos livros, com aqueles que fazem as palestras, com aqueles que fundam instituições. Mas nós não precisamos fazer uma viagem para poder levar esse conhecimento a um público que é completamente alheio àquilo que o Espiritismo faz. Hoje nós temos palestrantes que viajam, por exemplo, como o Raul Teixeira viajava muito, como o Divaldo Franco viajava, como o Chico Xavier viajava, mas fazia isso da mesma forma que Paulo de Tarso fazia, para fortalecer a convicção daqueles que já acreditavam. Mas eles não saíam fazendo prosélitos para tentar convencer as pessoas dessa nova proposta doutrinária. O Espiritismo fazia isso por si só, através da presença dos Espíritos na vida de cada pessoa. Continuando. Não é esta uma única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmos o remédio ao lado do mal. Ou seja, fala, por exemplo, das rupturas, como nós tínhamos, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que depois de um certo tempo virou também Católica Ortodoxa do Oriente, depois virou também as igrejas evangélicas através da reforma religiosa, onde surgiram as igrejas protestantes, e depois se tornaram evangelizadas. Então nós percebemos como, na época, o judaísmo houve essa ruptura, aqueles que eram judeus se tornaram cristãos. Então você não tem espiritismo A e espiritismo B. O espiritismo é simplesmente espiritismo. Então nós podemos fazer até interpretações diferentes sobre alguns pontos que não são os fundamentais, porque a base doutrinária, ela já é definida, ela já é aceita naturalmente por todos. Então, são os detalhes secundários que trazem essa divisão de ideias, mas não a divisão doutrinária. Então esse é um ponto também que o Espiritismo tem, que é fundamental.
Aí muita gente vai dizer assim, mas você não tem o espiritismo de Umbanda? Não, Umbanda é Umbanda, espiritismo é espiritismo. Não existe espiritismo kardecista, não existe espiritismo umbandista, existe a Umbanda e existe o espiritismo. Então aqueles que seguem outra religião não fazem parte dessa outra religião, ou dessa filosofia. Continua. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam as suas próprias ideias pela verdade, enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Sabe-se também que os espíritos embusteiros, aqueles mentirosos, não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então aqui o que Kardec traz para nós é que quando nós falamos de informações do mundo espiritual, são informações que dependem de época, que dependem de pessoas, dependem de circunstâncias. Então são informações que elas não são relevantes quando se trata de transformação da humanidade. Porque aquilo que chega de ensino verdadeiramente espiritual é aquilo que trata de moralidade. Porque aquilo que trata do mundo físico faz parte da nossa história. E a nossa história não representa a história da humanidade universal, dos espíritos que existem espalhados por todo o universo. Aquilo é algo local. Querem um exemplo disso? Eu vou pegar um historiador que mora, por exemplo... deixa eu pegar aqui um lugar bem interessante. Vamos falar da Rússia. Me veio a Rússia agora aqui, Copa do Mundo, Rússia e tal. Então ele é um exímio conhecedor da história russa. Conhece personagens, datas, conhecem fatos, conhecem tudo. Eu pego esse historiador russo e faço ele morar aqui no Brasil. O que ele vai fazer da vida dele a não ser falar sobre a Rússia aqui no Brasil? Isso significa, pessoal, vamos lá para o estudo. Isso significa que o conhecimento dele fica limitado àquele local que ele morava, àquele conhecimento que ele possuía. Portanto, para nós que estamos aqui encarnados, o nosso conhecimento diz respeito ao mundo físico. Por exemplo, teve uma situação interessante ontem, de uma questão que chegou para nós no serviço de perguntas e respostas do Espiritismo.net. E eu fiquei curioso e tive a oportunidade de responder aquela dúvida. Um colega espírita procurou o nosso serviço e aí então ele teve uma dúvida. Leon Denis escreve em 2 obras, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e também O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Ele escreve 2 vezes que Jesus era a encarnação de Krishna. Pessoal, vamos para o estudo. E sendo a encarnação de Krishna, ele dava continuidade naqueles ensinamentos que inicialmente foram desenvolvidos lá na região da Índia. Leon Denis disse isso. E aí depois Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na introdução, falava que Jesus era o governador do planeta e que não tinha encarnado aqui no nosso mundo. Por isso, então, em que nós deveríamos acreditar? Aí a resposta foi muito fácil, né? Primeiro que Leon Denis tirou essa informação de pesquisas que ele fez, da opinião que ele tinha a esse respeito,
E aí então escreveu nos seus livros. Já Emmanuel não falava sobre reencarnação. Ele falava apenas que Jesus não reencarnava nesse mundo, ou não reencarnou nesse mundo, para poder se submeter a provas e expiações. Simplesmente assim. Então a pergunta é, em quem acreditar? Na verdade, esse tipo de informação não tem qualquer embasamento doutrinário. Não se tem fonte confiável que afirme quem foi em reencarnação de quem. E como foi colocado mais uma vez, toda a revelação, Kardec fala isso agora, vamos reler aqui esse trecho. Ele coloca, disso resulta, desses vários espíritos que trazem essas informações, que trazem suas ideias, suas opiniões pessoais e tudo mais, disso resulta que para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então a gente vê que esse trecho aqui, ele simplesmente mata, por exemplo, uma dúvida como essa que foi apresentada, como tantas e tantas outras que chegam para nós. Todo o ensinamento verdadeiro, ele é essencialmente moral. Jesus, quando veio para cá, não veio dizer para nós o que exatamente nós vamos encontrar no mundo espiritual. Vai com Deus, beijo. O que exatamente nós vamos encontrar no mundo espiritual? Mas ele fala de que forma que nós temos que viver as nossas vidas. Vemos então que a doutrina de Jesus, quando ele falava, por exemplo, no Sermão da Montanha, que segundo Gandhi foi assim o resumo de todo o ensinamento literário ou filosófico que o Ocidente já produziu, se nós pegarmos o Sermão da Montanha, nós veremos o que ali? Jesus fala, traz para nós alguma informação do mundo espiritual? Ele satisfaz alguma curiosidade? Ele tira alguma dúvida? Ele fala simplesmente de valores. Por isso, então, quando nós temos uma metodologia científica, nós podemos, sem dúvida, buscar o conhecimento. Mas quando se trata de revelação doutrinária, trata-se simplesmente de questões filosóficas, questões morais. Então, é nisso que nós temos que focar a nossa atenção quando estudarmos uma psicografia, como estudarmos um livro. Então, se eu pego um livro, abrir ali o Nosso Lar, ótimo, eu vou encontrar ali uma série de informações sobre o mundo espiritual, que até hoje são ainda questionadas. Questionadas e questionáveis. Questionáveis porque não foram esclarecidas devidamente. E questionadas porque muita gente pergunta realmente se é verdade ou não. Mas quando nós pegamos a vida de André Luiz no seu sofrimento, na sua evolução, no seu aprendizado, todos nós podemos aceitar isso com absoluta naturalidade, porque isso faz parte de um consenso geral. Quando nós pegamos Manuel Filomeno de Miranda, a mesma coisa. Quando fala sobre amor, sobre caridade, sobre solidariedade, sobre evolução, tudo isso nós aceitamos. Aonde o espírito vai fazer tudo isso, como ele vai fazer tudo isso, aí então pode ser questionado se nós não tivermos base confiável para isso. Mas aí como é que nós vamos fazer então a aceitação? Se ele estava em tal lugar ou se não estava, se esse lugar existe ou não existe. E aí então vem a metodologia que Kardec coloca, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Se um espírito fala sobre que viveu em determinado lugar no mundo espiritual, para eu ter certeza, ou pelo menos ter uma ideia de que aquilo é verdade ou não, eu vou perguntar para outros espíritos se aquilo também é veracidade ou não. Então, na verdade, tudo aquilo que foge a esses ensinamentos morais e que chegam de informações, digamos, técnicas do mundo espiritual, há necessidade de nós fazermos comparação. E por isso essa metodologia que Kardec utilizou. Fernando colocou em uma psicografia que eu ouvi na internet, dizia que Jesus veio à Terra com uma comitiva. Eu questiono se ele é governador do nosso planeta, onde é que ele está? Em outro planeta ou galáxia? Ninguém sabe, Fernando. Para você ter uma ideia, a Fraternidade Branca, que é um grupo esotérico, que nós temos uma sede aqui em São Paulo, eles divulgam alguns livros interessantes que eu já tive a oportunidade de ler. E um amigo que frequentava lá, hoje ele frequenta, trabalhador de um centro espírita. Mas eu lia muitas coisas que traziam de lá por curiosidade, que eu achava interessante. E um dos livros dizia o seguinte, que Jesus era o governador do planeta. Era, não é mais. Porque Jesus ascendeu à condição de governador do nosso sistema solar. E que quem assumiu
a condição de governador do planeta foi Saint-Germain, que foi aquele alquimista, né, no passado, na Idade Média, que ele, pela sua evolução, assumiu isso tudo. Então a gente pensa assim, tá, isso é verdade ou não? É fantasioso ou não? É curioso ou não? Sem dúvida é curioso, é interessante, fantasioso, mas isso é relevante para a nossa evolução moral? Não. Isso tem fundamentação não doutrinária, o Espiritismo não precisa endossar nada, mas a pessoa que recebeu essa informação fez comparação com outras informações para ver se isso é um fato ou não? Também não. E aí então a informação que a gente simplesmente guarda. Se for verdade, foi. Se não for verdade, não foi, porque isso não vai alterar absolutamente nada. Com relação a reencarnações, quantas pessoas já falam sobre a reencarnação de Chico Xavier, por exemplo? Que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele foi um pobre, que ele foi uma princesa, que ele foi uma rainha, que foi isso. Que diferença isso faz? Isso só provoca em nós, como eu falei para vocês, isso como em termos de satisfação de curiosidade é uma delícia saber isso. Eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade monstruosa para fuçar nessas histórias, para fazer comparação. Mas aí chega aquele meu espírito amigo, dá um tapinha nas minhas costas e fala, presta atenção. Você está desviando do foco. Aí a gente volta exatamente para aquilo que é mais interessante, para o mais importante. Se algo tiver que ser revelado, para que todos nós tenhamos conhecimento, será certamente para um efeito realmente importante para a nossa evolução. Fora isso, são informações e achismos. O filho do Chico Xavier fala que ele foi Allan Kardec. Ele mesmo disse que nunca foi. O outro fala de uma história. O outro então fala... 4 pessoas diferentes falando que Chico Xavier foi 4 personagens diferentes. E eram pessoas que conviviam com ele, pessoas do dia a dia. E a gente fica assim, mas Chico foi, Chico não foi. Chico fez, Chico não fez. Jesus foi espírito verdade ou não foi? Um espírito superior vai bater nas nossas costas e fala, que diferença isso faz para você? Se você não sabe nem quem você foi, que diferença faz quem os outros foram? Por isso, então, os espíritos reforçam. Em termos de revelação, só vale para nós aquilo que é de interesse moral e que serve para todo mundo, para todos nós. Cindizinha colocou para nós ali, no livro Perdoa-te, de Amália Domingos Soler, também fala de uma suposta encarnação anterior de Jesus aqui na Terra, embora não determine o nome que ele assumiu nem o lugar onde ele viveu, o que deixa a gente com a mente cheia de perguntas, de dúvidas, né? Ela, ou melhor, o espírito que escreveu esse livro embasa a informação nesses estudos de Leon Denis, né? Eu também já li um outro livro, assim dizia, que era esotérico, que falava que Jesus viveu, o nome dele era até Melquisedeque, acho que era Melquisedeque, que era um personagem do Antigo Testamento. Falava que Jesus tinha sido ele. Então, quer dizer, Jesus já foi todo mundo, entendeu? Jesus já foi até corintiano, por que não ter sido do passado também? Né? Mas é aquela história, Silvia, nós temos essa curiosidade, né? É uma curiosidade nossa, é algo que é um mistério que nós queremos solucionar. Só que isso para nós é irrelevante. Nós temos aquelas religiões que falam dos avatares. Os avatares são aqueles espíritos puros que participam da nossa vida para transformar a humanidade. Você vai nos Estados Unidos, está cheio de médiums ali. Eu tenho um livro de uma coleção interessante, né? Não era não, Leonardo, ele era campeão do mundo, presta atenção. Então assim, ainda tem um estádio novo, tem a Arena Corinthians, presta atenção, hein? Isso é preconceito contra ele, hein? Ele também foi perseguido naquela época. Os romanos também perseguiam ele porque ele era corintiano. Os que torciam para Roma, né? Então assim, quando você pensar, quando falar, por exemplo, de... Me fugiu o que eu estava falando agora. Deixa eu ver aqui. Os avatares que vieram para cá. Nos Estados Unidos. Eu tenho uma coleção que fala sobre mistérios. Então fala sobre OVNIs, fala sobre mediunidade, fala sobre paranormalidade, um monte de coisa, uma coleção muito bacana, sobre curas espirituais e tal. O livro que fala sobre médiums, inclusive toca em alguns médiums que são de interesse do espiritismo, como por exemplo o Sr. Douglas Home, as irmãs Fox e tal. Mas também tem outros médiums nos Estados Unidos. Tem médium que traz profecia porque ele ouve as vozes dos golfinhos. Tem outros médiums que trabalham com as luzes cósmicas. Então a gente tem esse médium que traz informação de tudo quanto é lado. Muitas vezes a informação vem e ele faz uma interpretação diferente. Livros, por exemplo, tem um livro que eu li de uma médium inglesa que falava de uma amiga. Urântia, por exemplo, o livro de Urântia, que é um tijolo,
mas que é muito interessante de se ler, fala sobre a vinda de Jesus para o planeta, né, porque nós chamamos de Terra, mas segundo esse livro, a Terra é conhecida no mundo espiritual como Urântia, e fala sobre as profecias de transformação, fala sobre essa interpretação do Apocalipse, fala sobre todos os avatares que estão preocupados com a evolução do planeta, etc, etc, etc. Então nós temos histórias para tudo, e a pergunta é, qual é a verdadeira? Se nenhuma delas foi comparada, foi discutida, foi estudada junto aos próprios espíritos. Crescer espiritualmente, talvez intelectualmente, e muitas vezes, Silvia, como eu falei para vocês, isso não faz diferença nenhuma, mas muitas vezes isso me dá motivação. Só que essa motivação de saber que, por exemplo, eu sou assistido por um avatar que chama tal. A angiologia traz ali um anjo específico para cada pessoa que nasce numa certa data. Vocês já devem ter lido sobre isso, né? Se você nasce em tal dia, você tem ali um anjo que te assiste e que de tal hora, todos os dias, ele se aproxima do planeta para poder assistir àqueles que estão sob sua proteção. Aí eu li, pois é, todo mundo tem nesse livro, né? Que é da Mônica Bonfilho, inclusive, que ela é a escritora desse livro, né? Então quando eu vi o meu era um anjo da primeira hierarquia, é o anjo número 5, Narracial, o nome dele. Eu só não lembro qual é a classe dele. Mas eu comecei a ler aquilo e falei, nossa, eu sou assistido por um anjo de primeira categoria. Olha só as características dele. Na verdade, isso enalteceu meu orgulho. E não simplesmente a minha responsabilidade de ter, supondo que eu tivesse, a assistência de um espírito dessa envergadura. Então, na verdade, a gente alimenta o ego, alimenta a fantasia, isso pode me dar estímulos, tudo mais. Mas, intelectualmente, racionalmente, isso me deixa preso num jardim de infância. Porque isso não me amadurece em nada em termos de intelectualidade. Pode até me estimular, me dar boa vontade, de saber que eu tenho um amigo me protegendo e coisa e tal. Mas isso não é uma realidade. Isso é só uma fantasia. Bom, vamos lá, pessoal. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, que já estouramos e bastante aqui no nosso tempo. Nós paramos aqui, então, na autoridade da doutrina espírita, falando agora sobre o primeiro controle. O primeiro controle é, sem contrapartida, o da razão. É aqui que a gente vai continuar na próxima quinta-feira. Tá? Então, como vocês viram, esse assunto ele exige de nós muito cuidado, muita atenção, para compreendermos, não a doutrina espírita em si, porque nós não estamos falando de doutrina. Nós estamos falando de método. Método de estudo, método de comparação, o desenvolvimento da nossa razão, antes de qualquer informação que venha como temas doutrinários. Porque muita gente, como a gente já viu, começa a estudar os livros da codificação pelo primeiro capítulo. Não se preocupe em estudar, por exemplo, as bases doutrinárias, a forma como tudo começou, a história da doutrina espírita, vai simplesmente no começo. E chega lá no começo lendo sobre tudo isso, por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Tá, eu li isso. Aí eu vou dizer assim, que legal, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas por que eu tenho que acreditar nisso? Quem disse isso? Por que Deus não é a mãe natureza? Por que Deus não é o arquiteto do universo? Por que Deus não é o papai do céu? Por que agora ele mudou de nome? Por que eu tenho que acreditar que esse espírito é mais verdadeiro de que tudo aquilo que eu aprendi antes? Se eu não leio a introdução para entender a metodologia com que o espiritismo foi desenvolvido, eu vou simplesmente aceitar aquelas perguntas como dogma. A partir de hoje não vou chamar mais Deus de pai. Vou chamar de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, porque os espíritos disseram que tem que ser assim. Isso é dogma. Dogma significa que é aquilo que é utilizado de uma forma cega. Um fanatismo. E a gente tem que ser racional. Então por isso sempre estudar a fundamentação, a introdução de qualquer doutrina, para entender o que ela é exatamente, antes de entender o que ela fala. Porque muitos começam aprendendo o que o espiritismo fala, mas ninguém sabe o que ele é de fato. Fechando por aqui, pessoal, vamos lá. A Cindizinha colocou: quando desencarnar, se for possível, vou pedir para ver uma retrospectiva dos principais momentos históricos. A gente vai se encontrar então, Cindizinha, sentado lado a lado comendo pipoca. A época de Jesus, a Idade Média, a Inquisição,
a Segunda Guerra, etc. Negócio de história, né? Eu também sou muito curiosa, né? E aqui embaixo o Leonardo colocou, quando eu era criança, eu sempre desejei voltar no tempo para viver na época dos dinossauros, né? O problema era conseguir sair vivo de lá. Pois é, né? Você sabe também, Cindizinha, que tem um livro, só pra gente fechar, né? Só para contar para vocês, faz um livro que eu li há mais ou menos há uns 10, 15 anos que eu li esse livro. Chama Fragmentos da História. Ele é um livro considerado espírita. E quando eu comprei, eu vi esse livro e falei, não, esse livro aqui já é meu. Né? E se eu tiver sorte, ainda pego o autógrafo do autor. Mas não, comprei numa livraria normal. Fragmentos da História. Esperei assim ansiosamente para a chegada desse livro. Veio pelo correio. Quando ele chegou, era um livro assim, não era muito grosso. E falava sobre muitos fatos, desde a escravidão, cruzadas, guerras, falava sobre tudo o que você queria saber. Mas eu comecei a ler e percebi que na verdade era uma interpretação de um autor que era espírita, que ele fazia do mundo espiritual. E eu achei que os espíritos estavam ali revelando tudo. Eu falei, agora eu vou saber o mistério de tudo. Vou encher a boca para falar de história com autoridade. E quando eu fui ver, era só a interpretação do autor. Que não deixava de ser curioso. Se você tiver por acaso assim, no intervalo dos filmes de terror, se não tiver muita coisa para fazer, compre esse livro e leia, que você vai ver que é bem, pelo menos a linha de raciocínio dele é interessante. Tá? Então, Fragmentos da História é um livro bacana, que desperta a curiosidade, satisfaz assim, algumas dúvidas, né, que a gente tem, mas naturalmente é a opinião do autor sobre isso. Né? Muito bem, vamos lá. Assim como também o Saga dos Capelinos, que eu já falei para vocês. Né? Então, essa Saga dos Capelinos também é uma ficção criada pelo autor. Tá? Bom, fechando por aqui então. Vamos lá, que já estourou aqui o nosso horário. Nosso amigo Brás vai fazer para nós o encerramento então. Pode subir, Brás? São 7 livros, são 6 livros e mais o 7º de complemento. Mas são 6 livros, né, que são bacanas. São uma história, assim, uma saga que é muito legal. Como ficção, se você gosta de Avatar e coisa e tal, Saga dos Capelinos é um livro